César, você que acompanha bastante startups, assim, quão comum é você ver sócios querendo sair de um negócio? Eu pergunto isso porque não são casos que viram público, né? E eventualmente, quando a gente passa pelo problema pela primeira vez, parece que acontece só com a gente. Mas eu percebi, por ter vivido isso, que depois que eu me abri a falar dessa questão, putz, uma boa parcela das startups que eu conheço já tiveram em algum momento algum sócio. Mas eu tô falando de uma amostragem de quem eu conheço, né? Você que acompanha aí jornada de várias empresas, quão comum é ver isso? Tá. Pô, cara, assim, eu acho que é bem comum. É bem comum. Talvez seja não tão bem resolvido, né? Vou dar só um recorte aqui, talvez de investidas, acho que eu cheguei praticamente a 20, tá? Uhum. Metade teve problema com sócio querendo sair. Metade já teve alguma coisa. Então, já dá para aprender bastante mecanismo, né? Que dá para construir com isso, né? E são por vários motivos. É um cara que cansou, é um cara que quer mudar de país, é o cara que não está performando, brigou, Sim. não concorda com o que o outro está querendo resolver. Cara, tem Visões várias. diferentes, Visão de futuro do diferente, negócio. tem de tudo, tem de tudo, né? E ele é uma construção, ele é um afastamento que vai se construindo pouco ao pouco, né? Então tem muita carga emocional, às vezes, sabe? Sim. A maioria das vezes tem um monte de problemas mal resolvidos, dores, e são coisas que depois vão refletir lá, né? Somado às expectativas, que muitas vezes são muito diferentes, né? Cara, chega na hora de negociar uma saída, pega pra capar, né? É um problemaço. Sim. Né? Então é algo que precisa ser feito de uma forma muito madura, né? Ou seja, a gente vai trabalhar aqui o quanto que a gente precisa chamar todas as partes para uma decisão racional. Concordo. Né? Todo mundo conseguir se colocar no papel primariamente de acionistas da empresa, né? E tentar proteger os seus interesses, não no sentido pejorativo, né? Mas tentar proteger os seus interesses olhando para o bem maior que é a empresa. Porque se a empresa ir para o vinagre nessa discussão, ninguém ganha nada, né? Ninguém ganha nada. E tem que tomar cuidado que até certo ponto emocional que isso pode envolver, às vezes a galera toca o dane-se nisso também, né? Fala, cara, isso daqui já tá tão escroto que, cara, se a empresa virar pó, também não tô ligando muito não, né? E é o tamanho dessa loucura, né? Eu brinco que a negociação ideal aqui é que ninguém saia satisfeito com o que foi negociado. Quando nenhum dos lados está muito satisfeito... É porque foi bom, foi equilibrado, né? Foi bom, né? Se for parcial, muito parcial por um lado... E aqui, isso é interessante, a gente talvez não esteja buscando nessa solução aqui equilíbrio, a gente está buscando harmonia. Sim. Né? Porque equilíbrio, você vai para uma matemática. E muitas vezes essa matemática não fecha. Sim. Né? Porque ela traz premissas que cada um pode ter diferente e por premissa a matemática nunca vai já fechar. Sim. Ali. Né? Mas se você quer construir algo harmonioso e principalmente defendendo aonde está o valor, que é onde está o valor? Na empresa. Né? Então a palavra aqui para mim eu gosto muito de usar nessa questão aqui mais a harmonia do que o equilíbrio. Né? Boa. Vamos lá, se você está ouvindo aí os Startups and Downs, saiba que a gente é o podcast de cabeceira de quem empreende, a gente quer ser parceiro de jornada aí, de empreendedores e empreendedoras, ajudando, né, esses empreendedores a resolverem os abacaxis que vão surgir pelo caminho, né? A gente tem mais de 130 episódios gravados até aqui, sendo que os 99 primeiros apenas em áudio, então consulte o nosso acervo no Spotify, porque vale muito a pena. Certamente a gente abordou algum tipo de problema que você já viveu, vive ou ainda vai viver na tua startup, e a gente também grava em vídeo, portanto a gente está também no YouTube. Garante que você já segue o programa nos 2 streamings. Se você curtiu a pegada, já curte esse episódio no YouTube, dá 5 estrelinhas pra gente no Spotify e indica o programa para outros e outras founders aí que podem estar vivendo as agruras dessa jornada, que certamente você vai ajudar essa pessoa e vai ajudar também o programa a crescer. E aí, César, a gente está falando, então, dentro de um contexto onde a gente tem sócios no negócio que eventualmente começaram juntos, ou sócios que foram agregados pelo caminho,
e eventualmente você tem um sócio ou mais de um sócio querendo sair do negócio. E isso normalmente é um grande bode na sala, porque você tem todas as questões que a gente vai cobrir menos aqui, mas você tem questões emocionais envolvidas, você tem questões, quando eu digo emocional, tem até a história, um sócio é padrinho do filho do outro, né? Tem, cara, envolve muita coisa, né? Sim. Essa parte a gente vai deixar um pouco de fora. Tem a parte operacional do negócio, normalmente em startup os co-founders, os sócios que foram agregados estão ali operacionais, então a pessoa que é gestora de alguma área tem um impacto também na saída e o impacto para o time, mas tem principalmente o impacto, que é o que eu acho que a gente vai melhor tratar aqui, que é as cotas, quanto elas valem, como que a gente resolve essa história financeiramente, né? Sim. Nesse cenário, né, Ricardo, o que a gente falou, primeiro, o motivador dessa ruptura, né? Cara, a empresa, quando a gente começa, né? Um dos erros mais comuns que eu vejo, né? A empresa começa, né? São 3 sócios, 1/3 para cada um, Sim. né? Aí já by design já tem um grandíssimo desafio, porque ninguém apita nada, todo mundo apita igual. E na realidade, ninguém vai dar o mesmo esforço, o mesmo trabalho, é difícil, mas vamos pensar até numa situação ideal que tenha isso, né? Você pode gerar outros problemas, porque um empreendedor pode ser solteiro e o outro é casado com X filhos, e aí eles recebem a mesma coisa, o outro não vai estar feliz porque não consegue nem pagar as contas de casa direito, enquanto o outro aparece com carro zero, perfumado, roupa nova, tal, e aí começam a gerar desconfortos dentro da empresa, que se não ocorrer uma harmonia, como a gente falou, né, na introdução aqui do episódio, né, cara, e uma conversa clara disso, né? A harmonia não é o equilíbrio, né? Ou seja, eu posso abrir mão, se eu sou solteiro, de receber menos que o outro, e a gente fazer um acerto disso de alguma outra forma lá na frente, em participação futura, ou tiro lá na frente, ou, cara, talvez não precise, nem precise isso, tá? Cara, pô, pelo bem da nossa sociedade, você vai receber mais aqui. Sim. Sem problema, isso não é uma injustiça. E você vê, aqui a gente já consegue pegar 2 erros muito comuns by design. Um é você fazer sociedade igualitária para você poupar as conversas difíceis, e outro é você associar cotas com salário. Quanto mais cotas tem, melhor ganha. Então, se a gente tem a mesma quantidade de cotas, a gente tem que ganhar igual, embora os papéis sejam diferentes. Já tem uma irracionalidade tremenda de largada aí. Tremenda. E, na realidade, você quer fazer dar certo, né? O casamento, que é essa sociedade, em algum momento tem que ter concessões. Mas a vida vai passando, né? E aí, aquela pessoa que era importante, de repente ela está desanimada, ou já vi situações até de founders, né? Pode ter uma doença, pode ter alguma questão, e aí se desengaja. Como é que ele sai da empresa, né? Você pode ter o founder que deixou de ser importante, ele não consegue mais acompanhar o tamanho da empresa, e aí ele virou ali um aspone ali, ou não consegue ter o lugar mais dele na empresa, e aí os outros estão insatisfeitos, falando, cara, esse cara tem muito pelo que está construindo e tal, e aí começa uma série de conflitos que vão culminar ali numa situação. O problema é, quanto mais tempo essas coisas vão sendo alimentadas, mais um sentimento de injustiça, mais esse fla-flu, né? De um lado uma parte, do outro lado outra parte. E mais pro emocional vai mais pro emocional, e aí quando chega no momento da ruptura, parece que aquilo tudo é vomitado na mesa, né? Ou seja, toda aquela mágoa, ou todas aquelas coisas que foram criadas durante um tempo, elas são jogadas ali na mesa, né? E aí qualquer coisa que fale é uma ofensa. Qualquer coisa. E aí tem gente que parte para agressão, tem gente... Cara, tem 1000 casos aí que eu já vivi ali de reações diferentes, porque cada ser humano vai reagir de uma forma, né? Eu já vivi também em diferentes cenários de sociedade, mais de uma vez, e tem aquilo, né? Você sempre vai ter pontos que você admira e pontos que você não gosta na pessoa, assim como ela também vai ter sobre você. Eu acho que esse desgaste ele vai fazendo os pontos de admiração irem acabando até o momento que você não admira mais aquela pessoa e só sobram as coisas ruins. Você só consegue ver coisas ruins. Logo, você só consegue apontar pontos falhos daquela pessoa e você não consegue mais fazer uma análise
racional daquela situação, porque você só consegue enxergar o lado ruim. Sim. E provavelmente a outra pessoa faz o mesmo com você, né? Sim, sim. Então, aí eu acho que uma conversa, né, para a gente estruturar bem aqui, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência, quem estiver nessa situação e ouvindo a gente, primeira coisa que o que tem valor aqui, e a gente não pode nunca deixar no meio dessa bagunça toda, é a empresa. Uhum. A empresa. Ponto. Né? Porque se algum dos lados estiver disposto a jogar o ativo no lixo, cara, aí ferrou. Sim. Eu acho que aí a gente tem uma situação muito, muito crítica. Uhum. Né? Uhum. Mas o que a gente quer é o seguinte, quem quer sair, quer receber alguma coisa, quem quer ficar, quer tocar a empresa. Uhum. Né? Agora, me corrija até se eu estiver errado aqui, César, mas o sócio que ele tiver depondo contra a empresa, Você pode expulsá-lo. ele pode ser expulso. Aí já não é nem negociação, né? São outros termos. Aí a gente pode um dia trazer um advogado aqui para explicar, mas você tem aí uma série de termos, né? Eu não lembro quais são os nomes, né? Okay. Mas tem uma série de termos jurídicos que já prevêem esse tipo de situação, né? Um sócio que tiver... que fez alguma coisa errada ou que está hostilizando as questões da empresa, tudo mais, cara, esse cara pode ser realmente expulso na justiça. Perfeito. Né? E aí vai se atribuir um valor e esse valor vai ser pago, né? E geralmente não é um bom valor. Então, se você está querendo fazer isso, né? Cuidado para você não estar querendo só ter razão, né? E jogar o dinheiro pelo... Aqui a gente está falando assim, a questão não é ter razão aqui, a questão é ter dinheiro e ser feliz. Sim. A escolha é essa, né? E acho que você toca num ponto importante, né? Vamos torcer para quem está nos ouvindo, tá algumas etapas antes desse tamanho de problema, ainda dá tempo de resolver com boas conversas. Eu acho que o ponto central aqui é que a startup, em especial em early stage, ela não tem dinheiro para resolver esse problema. Vamos pegar o cenário tradicional de uma empresa. A empresa roda ali, sei lá, 4, 5 anos é normalmente onde começa a aparecer os desgastes de sociedade, né? Acho que o 5º ano ali já é um período bem emblemático, já deu para cansar bem. Sim. Mas nesse ínterim, a empresa não fez um caixa abastado. Tão poucos sócios na pessoa física botaram uma bela grana no bolso. Então ali o sócio, vamos dizer assim, ele tem 15% da empresa e ele quer sair, cara, como que resolve esse troço? A empresa não tem caixa. Os outros founders, nem se vender carro, cara, não dá para comprar. Eu acho que essa é a problemática que muita gente se enxerga, César, e acaba esticando o pavio dessa história de uma bomba que vai estourar em algum momento, mas estica esse pavio porque fala, cara, a gente não tem grana, a gente não vai conseguir lidar com isso agora. Então, engole a sua insatisfação, o dia que a empresa tiver condição, a gente volta a falar desse assunto. Sim. Eu acho que vale a gente tentar estressar mecanismos que mesmo aparentemente sem grana, a empresa encontra soluções para resolver essa problemática. Sim, eu acho que tem mecanismos que dá para a gente resolver. A questão é a ansiedade também. Eu quero dinheiro agora. Cara, não dá para plantar o dinheiro e surgir. Então, a ansiedade dos dois... Como tem também, eu falo, quero logo o meu co-founder fora. Sim. Né? Também não dá para ser, de repente, nessa velocidade toda, né? Ou seja, precisa ser feito de uma forma adequada, né? Uma negociação que complica muito, né? É você não saber atribuir o valor. Qual é o valor da empresa? Porque a partir do valor da empresa você vai definir pelo percentual quanto cada um vai receber, né? Essa parte é complicadíssima. Chegar num denominador comum. É complicadíssimo, né? Acho que a gente vai desenvolver aqui, né, um pouco do valuation, mas antes de falar do valuation, eu acho que eu queria propor para a gente fazer um exercício assim, o que é o cenário para o founder que está saindo, né, e o que é o cenário para o founder que está ficando. Legal. Né? Como que é esse cenário, né? Para o founder que está saindo cara, não acredito mais na estratégia, ou seja, não quero continuar. Não quero continuar, não gosto mais de trabalhar com tal pessoa, surgiu uma oportunidade para fazer outra coisa... Cara, seja lá qual for a motivação, né? Ele precisa ter a tranquilidade. Primeiro, ele precisa ter a tranquilidade, então, que a gente falou de não vamos ferrar o ativo. Sim. Né? Ele precisa saber se ele tem 20%, 30% da empresa, 40%, 50% da empresa. Ele tem que entender que se ele não resolver esse negócio, ele matou a empresa. Porque do ponto de vista de captação de recursos, esquece. Né? A gente chama de dead equity, né? Sim.
Então, aquele equity dele tá morto. Aham. Ele não é encarado nem como de investidor e nem como de co-founder. Sim. Ele é morto. E sabe que a gente fala do debt equity como se fosse um ofensor muito para investidores, mas vamos pensar para os sócios que ficam. É ali um sócio de 30% que saiu do dia a dia do negócio, tem outros 2 sócios que dividem o restante, ali os outros 70%. Eles vão tocar aquela empresa por anos, vão fazer aquela empresa crescer, ela vai ganhar valor de mercado e tudo mais, e tem um terço daquele ativo que eles não acessam, que está só, em tese, enriquecendo o outro sócio que já saiu lá atrás. Então, tem toda a questão que é tabu quando o assunto é investidores, mas pensando nos próprios sócios que ficam, também é um assunto espinhoso, né? Total. Então, ele precisa entender isso, né? Ou seja, cara, eu tô levando a empresa a uma situação que provavelmente eu tô fechando a oportunidade dela captar, Uhum. né? Outra questão é, eu não posso impedir a governança da empresa, né? A empresa tem que continuar. Se a assinatura é 2 pessoas, né? Eu e o meu co-founder, cara, eu preciso abrir mão disso porque só ele vai precisar assinar. Sim. Ah, mas eu não confio nele. Cara, então aí nós estamos realmente numa encruzilhada. Você tem que sair mais correndo. Se você não confia mais nele, então você tem que sair realmente correndo, né? Uhum. Ou arrumar. Se for mais do que 2 sócios, aí é mais fácil. Você tem ali um terceiro ali, pelo menos, que consiga também administrar. Aí você tem que pensar, cara, também não vai querer fazer o mal da empresa, né? Claro. Por que ele vai querer estourar a empresa, né? Eu acho que nessa hora ter conselheiros, advogados também ajuda a desanuviar um pouco essa história de assim, Total. cara, você não confia porque nesse momento você tá emocionalmente, puta, abalou a relação de vocês e tudo mais, A mas gente coloca as regras no coloca contrato. as regras, pronto. É isso aí. Então, eu acho que o empreendedor, e aí a expectativa do valor, né? Então, se ele fez uma rodada anterior, ele vai fazer a conta. Ah, o meu valuation foi os anjos colocaram lá R$1 milhão para ficar com 10% da empresa, Sim. então quer dizer que a empresa vale 10 milhões. Só que ela triplicou de lá para cá ainda. Eu tenho então... 30% da empresa, e só que a empresa de 10 foi, né, faturava 50 mil, agora fatura 150 mil, então quer dizer que a empresa Vale deve estar valendo 30. uns 30 milhões E a minha agora. parte vale 10 mil. Eu tenho 30%, então, cara, 9 milhões eu vendo. Né? Sim. Cara, essa conta não existe. Esquece. O empreendedor que está saindo, ele precisa entender que, primeiro, essas referências de valuation que a gente faz, principalmente em jornadas mais early stage, cara, eles são referência para aportar um dinheiro na empresa, na qual aquele investidor está esperando no crescimento da empresa que o dinheiro dele seja valorizado a uma taxa. É isso que ele está esperando. Por isso que ele quer que valorize mais, porque a taxa vai ser maior do que se ele tivesse esse dinheiro aplicado no mercado financeiro. Tem investidores que vão topar um valuation maior, porque eles não estão fazendo fluxo de caixa descontado, eles estão fazendo quanto a parcela que eles colocaram ali, que é 10, 20% da empresa, vai valer do dinheiro que ele colocou e vai valer lá na frente. Pronto, ele está muito mais olhando quanto que a empresa, o potencial que a empresa vai ter de valorização. Perfeito. Você falar que a empresa vale aquilo, ela definitivamente não vale. Essa é uma realidade que os empreendedores precisam entender. Sim. Em rodadas iniciais, o valuation, por isso que a gente até chama de cap valuation, né? Quando a gente faz uma primeira rodada, a gente coloca, né, o desconto ou cap valuation, né? O valuation de referência ali, né? Por quê? Ela não vale. Sim. Né? E é normal nessa situação você ter, se é numa saída, você ter valores muito menores do que aquilo, mas muito menores. Até porque se um investidor estratégico quiser comprar a sua empresa, ele não vai comprar no mesmo valor que foi o valuation de um VC. Porque para um estratégico, ele não está pensando em comprar aquilo para vender lá na frente. Ele está pensando para aquilo gerar valor para ele. Perfeito. Ele tem alguma estratégia com aquilo. Ele não vai pagar pelo futuro, porque o futuro é dele. Sim. Né? Então, essa consciência desse founder que está saindo, ele precisa entender um pouco desse mecanismo para ele não se iludir. Ele não fazer a conta errada, e ao fazer a conta errada, ele define um patamar e aí daquele patamar ele não quer mais sair. Sim. Né? Sim. Acho que uma coisa que ajuda muito também, César, que agrega, a gente fala muito da relação simbiótica que founders têm entre os seus papéis, né? A pessoa é co-founder, é sócia e é executiva. Então, acho que é importante também separar algumas coisas.
Co-founder sempre vai ser, porque fez parte da fundação. É um título quase honorário depois que você não está mais na empresa. Mas uma vez que eu fundei, por exemplo, a Hamper, eu posso ter vendido a Hamper 20 anos depois, eu continuo sendo ainda o fundador da Hamper, né? Esse é um título meio honorário, separar isso. Outra coisa é o executivo e o societário, né? Muitas vezes os founders, eles ficam presos em resolver porque a pessoa ela ainda está dentro do negócio. Eu acho que ajuda muito se a gente conseguir separar as coisas do tipo assim, olha, essa sociedade já não vai mais para frente, a gente já não se entende mais, a gente já não se fala no escritório, se evita e etc. Cara, vamos endereçar momento zero a questão do dia a dia da empresa, porque do jeito que vai a relação aqui, isso daqui só pode dar em vinagre, né? Então, separar o que é papel executivo do papel de sócio. Como executivo, cara, não faz mais sentido você continuar na empresa. Como sócio, não é porque o executivo não está mais lá que as ações dele vão ser reduzidas a pó. Tá certo? Então ele deixou de ser executivo, mas as ações dele estão preservadas. E aí você endereça, você separa os problemas, né? Sim. Não tenta juntar tudo numa coisa só, senão fica muito difícil de resolver, né? Sim. Agora tem a questão, né, Ricardo, vamos pensar agora nos founders do outro lado. De quem tá saindo. De quem tá ficando. De quem tá ficando, ok. Né? Porque quem tá saindo, né, a gente falou aqui um monte de coisa, mas quem tá ficando, para mim, a maior dor aqui do cara é o sentimento da traição. Eu vejo muito isso. O cara que tá ficando, ele fica assim, pé da vida. Pô, o cara traiu a gente, traiu o nosso sonho e tal. Ou, pô, não entregou o que tinha que entregar e agora tá querendo detonar e não sei o quê. Essas frases são muito comuns, né? Cara, eu sempre falo, cara, para de conjecturas, né? Cuidado com essas, né? Cuidado para imaginar coisas. Simplesmente, cara, não ter dado certo ou ter um fim. Para isso que devem existir contratos. E aí aí esses founders realizam, a primeira coisa que eles realizam é o seguinte, cara, como os contratos iniciais das empresas são uma porcaria. Sim. Porque eles não prevêem nenhum tipo de mecanismo para esses problemas. Né? A gente só vai falar com o advogado quando dá o problema, né? Seria muito bom conversar com advogados, mas advogados também que entendam de startups, que eu estou cansado de ver advogados que não entendem de startup, querendo aplicar governança ou estruturas como se fosse uma SA. Sim. De capital aberto. Tem nada a ver, algumas regras que não tem nada a ver para uma startup, né? Então, procurar advogados que entendam de startup e consigam colocar ali critérios de saída, critérios, né, ou pelo menos acordos que você consiga ter pelo menos um norte do que vai ser feito, isso ajuda muito. E aí eles falam, poxa, se eu tivesse, já começa, quando começa a situação, se eu tivesse pensado nisso, eu soubesse, né? Então, ó, quem vai abrir um negócio agora não vai mais poder falar, ouviu, ou não desouviu mais. Não tem então, como tirar mais. Não tem como tirar mais, então... E a gente fala de bons mecanismos aqui, né? Algumas sugestões que você já deu algumas vezes em alguns episódios. Pô, por que não os sócios eles passarem por um vesting? Não é um negócio perverso do tipo, pô, mas a cota é minha. Não, cara, é uma proteção para vocês mesmos. Ano 1, vesting... Todo mundo acha que o vesting é um mecanismo dos fundos. Cara, é um mecanismo de proteção dos próprios founders. Dos próprios founders. Por que não fazer ali 4 anos, 25% a cada ano? Por que não usar outro mecanismo que você sempre fala? Vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente fazer 50-50, vamos distribuir metade das ações da empresa agora e a outra metade a gente vai fazendo discussões anual para ver, mediante empenho de cada um, dedicação, quanto que está fazendo sentido a gente investindo. Ou seja, existem mecanismos para evitar. Total. Mas 99% de quem está ouvindo a gente aqui fez o contrato social com aquele primeiro contador que pegou, pagou baratinho, fez um negócio simplão, e já está com o problema instalado ali, né? Sim. Como que resolve, né? Então, e aí ele se arrepende nesse momento. Então, o primeiro arrependimento é esse, né? Ele começa a ter um mecanismo de, não, cara, não vou pagar nada. O cara tá saindo, então, não vou pagar nada. Cara, também não é assim. Claro. Alguma coisa, a empresa, né? Ou seja, a gente andou algumas milhas juntos, né? Então, algum mérito tem. Mas não tem mérito. Mas, cara, foi o acordo. Aí é o que está também acordado. Ou seja, não dá para falar que o cara não vai sair com nada. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas... E nesse momento, é como ele tá com ele quer ficar e com a posse do negócio, né?
ele meio que cresce. Ele corre o risco dele crescer demais e aí ele vai gerar uma resistência da mesma força do outro lado. Com certeza. Então, tomar muito cuidado com a comunicação, o posicionamento. Nessa hora, eu falo, cara, ter alguém de fora para no mínimo, te orientar ou até negociar. Concordo. É a melhor situação. E aí você fala, cara, se você for desabafar, você desabafa comigo. E aí eu sempre filtro o que eu vou levar entre os lados, né? Total. Porque é uma dança de acomodação. É uma acomodação que vai ser feito. Sim. Né? Nunca numa primeira proposta vai fechar. Claro. É uma acomodação, é um negócio que você tem que ir construindo. Então, a primeira coisa que eu acho que também eles têm que ter é quais são as bases. Eles precisam ter clareza de quais são as bases na qual isso vai ser construído. Né? Então, como a gente falou do outro lado, que tem que entender a questão do valuation, que o valuation não é aquele, esse lado aqui dos quem vai ficar tem que entender também que o valuation não pode ser injusto. Até porque você tem outros sócios. Muitas vezes você tem outras pessoas que estão na empresa. Se elas virem o jeito que você está tratando aquele seu co-founder saindo de uma forma injusta e elas perceberem que talvez tenha sido injusto, tenha sido cruel ou qualquer coisa assim, você já pode... vão ficar sob alerta, você fala, cara, se ele fez isso com aquele cara, imagina comigo. Sim. Né? Sim. Então tem uma questão assim que precisa ser muito bem trabalhada. Ou seja, tem que ser harmonioso. Concordo. Tem que ser harmonioso. Tem muito player envolvido. E quando tem um investidor aí no meio, então, né? Que o investidor também, aí o investidor tá com os pelos tudo arrepiado. Porque ele falou, meu, que show de horror isso aqui, que vai acontecer? Eu entrei nesse negócio confiando nesses dois malucos aqui. O negócio em si já tem tanto problema, o churn, o CAC é alto. E aí agora os caras vão brigar e, meu, e eu tô preocupado no negócio vender e daqui a pouco eles estão se pegando. Sim. Né? O que vai acontecer? Sim. Né? Então, tem todos esses cenários, né? Tem várias pessoas aqui em várias perspectivas que precisam ser bem trabalhadas, né? Ou seja, a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Então, cara, beleza, vamos preservar o ativo, né? Perfeito. Se a gente fala que vai preservar o ativo, aí a gente tem que começar a trabalhar, então, quais são os mecanismos que a gente pode utilizar, né? Acho importante a gente entrar nessa parte mais prática, César. Qual que é o caminho certo a ser percorrido? O sócio, ele quer sair. Por definição, normalmente ele vai fazer uma oferta interna, né? Os sócios que já estão do lado de dentro, eles têm o direito de fazer a primeira oferta. Isso aí. Vamos assumir, essa daqui ela é quase no-brainer. Se eles tiverem condição e interesse, poderia comprar. Vamos assumir que na maioria dos casos interesse poderia até haver, mas não tem condição. Como eu falei, os sócios ainda não fizeram grana na física, a empresa não está com caixa para isso, ainda que ela tivesse algum caixa, será que faz sentido o sócio que está saindo rapar o caixa? Em que condição que a empresa fica? Então a empresa precisa de caixa para operar. Vamos assumir que rapidamente essa hipótese ela já é descartada. Isso é tão forte, né, que isso não é justo, que se você for ler a própria lei do investimento anjo no Brasil, ela define que se um investidor quiser sair da empresa, né, ele quando ele for retirar o dinheiro dele, né, e ele for receber, isso está limitado a 50% do resultado da empresa. O que já é bastante, né? Que já é muito. Bastante. Que já é muito. Mas, ou seja, por quê? O que a lei quer preservar, e essa é uma racionalidade interessante, é o ativo, Claro. é a empresa. Claro. A empresa não pode... eu tô saindo, dane-se, eu quero o meu dinheiro e acabou. Tudo. Não, cara, tem os caras que vão ficar, então eles também têm o direito. Se você pensar dessa forma, não tem negócio. Sim. Tem negócio e vão pra briga, seja lá o que for dar. E a justiça não vai te dar razão, que você tem que receber o dinheiro. E tem que ter regulamentação para isso, porque a gente tá se limitando a falar muito aqui do societário, mas não vamos esquecer o que é uma empresa. Uma empresa é uma entidade que emprega pessoas, que recolhe impostos, que tem fornecedores, que tem clientes. Então, a gente tá falando de interesses de sócio, mas arrebentar com uma empresa não se limita a prejudicar Você não vai ter sócios. dinheiro, você vai ter um monte de dívida e um monte de ação na justiça contra você. Você vai prejudicar a reboque, né? E as ações que vão vir disso, né? Sim. A empresa não vai ter como pagar as coisas, não vai ter imposto, não sei o quê, e volta tudo para você. Não adianta você ter... Poxa, você sai hoje de uma empresa, você responde por vários anos ainda sobre um monte de coisa daquilo que aconteceu. Sim. Né? Aqui no Brasil, o passado é imprevisível, né? Então, então tem um monte de coisa que pode acontecer e vir no seu encalço. Então, se você não tratar bem aquele teu co-founder e ele quebrar a empresa,
né? O que vai acontecer para você é que pode voltar uma série de coisas para você. Sim. É até uma preocupação que você precisa ter, né? Ou seja, que seguro você vai ter, que se ele fizer alguma coisa, você tá minimamente resguardado, porque se acontecer alguma coisa, não tem jeito, vai bater, pode bater em você, deve bater em você, né? E aí, que soluções que restam? Você tem a solução de fica aí pendurado um dia que tiver liquidez, a gente volta a conversar. Um outro sócio querer comprar, você tem um investidor, você pode querer falar, vou no mercado, tentar vender para um concorrente. Cara... Qual a probabilidade de um concorrente eu querer comprar? E não faz o menor sentido, cara. Uhum. Isso é uma coisa que com certeza você consegue um argumento jurídico para evitar. Como é que você vai deixar um sócio minoritário, né, entrar numa empresa e botar um concorrente dentro da empresa no lugar dele, entendeu? E se for o sócio majoritário, ele vendeu a empresa. Claro, e aí aí o controle, aí é outra história. Então, eu sou sócio majoritário, quero sair da empresa, vendi o controle, ele tem a questão do tag along, Perfeito, né, e do drag along. Então, ele cara, vai ter ele que vai levar os sócios dele. Entendeu? Então ele tem o tag along, então, cara, ele vai ter que dar a mesma proposta para os outros sócios. Perfeito. Então, ou seja, tem mecanismos, ou seja, não é um negócio para ser tratado de uma forma, sabe, com raiva. Não, precisa ser tratado com muita calma. Sim. Né? Tem vários interesses aqui envolvidos, a gente só precisa chegar num número. É isso. Né? Então, primeira coisa é distensionar as coisas que a gente falou, né? Ter as opções, ou seja, a empresa tem caixa, tem alguém da empresa que é outro sócio que queira comprar, ou um investidor que queira comprar, ou tem alguém de fora que quer comprar, e alguém de fora, não adianta eu que estou saindo trazer qualquer um. Tem que ser minimamente alinhado. Tem que ser minimamente alinhado com o que os outros querem. Né? Porque muitas vezes os outros também não vão querer dar alguns direitos que ele tem como sócio, não vão querer dar para o novo investidor que está entrando os mesmos direitos. Né? Então tem essa negociação toda. Então, poxa, já que um depende tanto do outro, não é melhor a gente sentar na mesa, então a gente conversar como é que dá para ser feito isso? Né? Mas de uma forma que o ativo consiga pagar, é que tem gente que entra nessa pegada já assim, esse negócio tá indo pro vinagre. Deixa eu sair, ver se eu consigo pegar... O quanto antes, né? Aí eu faço a seguinte pergunta, se você e o teu co-founder, vocês estão ótimos, e um investidor fizesse isso com você, como que você ia se sentir? E aí é outra coisa que eu sempre sugiro, cara, se coloca do outro lado. Quem tá ficando... se coloca do lado de quem está saindo, e quem está saindo se coloca do lado de quem está ficando. Você percebe mais claramente as injustiças que existem aqui. Entendeu? Então você não vai querer fazer para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Sim. Né? Então tem essa conversa toda que você tem que ir trabalhando, né? E aí, se você vai trabalhar com... Vamos pensar, você vai trabalhar com pagamento e fluxo de caixa. Que seria uma alternativa viável. Que seria uma alternativa viável, né? De alguma forma, ele vai querer deixar as ações dele travadas, até ele receber tudo, né? Porque provavelmente vai receber de forma parcelada. Né? 3 anos. Eu já vi negociação de 5 anos para pagar. Sim. Né? Porque é pelo caixa da empresa. Mas tem alguns triggers que você pode colocar, né? Olha, se ocorrer uma rodada, talvez, dá para acelerar. Isso, se o lucro aumentar, podemos aumentar essa quitação, né? Sim. Mas pensa lá, se eu exagerar a dose aqui, a empresa tem menos dinheiro para crescer, Perfeito. Ela não vai conseguir me pagar e ela bobear, vai pro vinagre e acabou. O pior do que, vamos falar de novo da motivação de quem fica. Vamos dizer assim, chegamos num acordo, a gente vai pagar aqui 36 parcelas de Blau. Sócio que tá saindo ficou satisfeito, cabe relativamente dentro do fluxo de caixa da empresa. Mas vamos lá, a empresa ela vai ficar 36 meses com menos capacidade de fazer novos investimentos. Ruim para os sócios que ficam, ruim para o time, porque é mais difícil de ter promoção, é mais difícil de ter novidade no produto, é mais difícil de abrir um novo canal de marketing, porque praticamente todo o dinheiro que sobrar da empresa, que for o resultado da empresa, não é reinjetado no caixa da empresa para ela crescer e vai para um sócio que já não está mais no negócio. Talvez nos primeiros meses, que todo mundo queria se ver livre da situação, tá beleza. Pensa lá pro 18º mês, o cara já tá longe, né? Você fala, caramba, a gente pagando aqui. Então, assim, se a solução foi dada, tem que honrar até o fim, né? Não tô falando pra não, pelo amor de Deus.
Mas dá um sentimento meio agridoce ali, né? Cara, Sim. é muito possível que a empresa ela continue mais comprometida daquele Sim. ponto em diante, né? Mas tem o lado de quem tá saindo que ele fala assim, cara, eu preciso, assim, eu não tô mais também no negócio, eu não sei o que eles vão fazer, como eles vão fazer, É, então eu não posso eu tomar mais esse risco. Então, se a gente sim. acordou, agora ele tem que tentar, assim, como os outros estão tomando risco, eles vão pagar menos. Esse risco custa alguma coisa. Então, Sim. vai ter que se encaixar dentro do que é possível, dentro de um risco aceitável pro lado de lá. Uhum. E aí você perde um pouco do valuation da empresa em si, né? Porque você está acrescentando riscos, você está acrescentando outras variáveis aqui, que eu estou tirando de dinheiro da empresa que era para investir e ela crescer mais para te pagar. Sim. Né? Se der algum problema na empresa, eu vou ter garantias, alienação fiduciária de cotas, vou ter algumas coisas aqui que de repente vai voltar, eu vou ter te pago um dinheiro e você vai continuar como meu sócio ainda. Ou seja, tem uma série de questões aqui que vão ter que ser discutidas, mas isso vai diminuir o preço. Sim. E tem um negócio de injustiça que talvez. Vamos assumir que startup é um negócio de risco. Possivelmente, o primeiro sócio a sair, ele pode ser o único a ver dinheiro de fato. Com Eu vou certeza. dizer, não foi nem Não é incomum. a gente não tinha assim nem maturidade para ter a intenção disso, mas o meu sócio que saiu na Saiteína, ele viu dinheiro, porque quando ele saiu, e de novo, né, não foi a intenção, não fez de cabeça pensada, mas ele viu ainda um quero-quero, não foi muito dinheiro, a empresa é pequena, mas ele viu algum dinheiro. Eu que fiquei até o fim, fiquei só com dívida, ó que loucura. Se eu tivesse saído antes, fosse contrário, mas enfim, né? E tem esse sentimento muito comum de founders que ficam durante um tempo e começam a falar, pô, o cara saiu, eu tô aqui me lascando para fazer esse negócio e o cara tá querendo ganhar, pô, uma fortuna, ou tá ganhando um dinheiro que talvez eu não veja. Sim. Né? Pode acontecer. Pode acontecer. E não é incomum. Sim. Não é incomum. Mas, cara, faz parte do risco. Você quer tá ficar com a empresa na sua mão ali, né? Para se ela também fracassar, é o você tem uma risco grande que parcela você de culpa. Né? é o risco que você tá tomando, né? Uhum. Uma outra forma que tem, além do caixa, muito comum, né? E aí a gente não precisa falar de tantas formas, né? Mas é você liquidar o sócio num próximo evento de liquidez. Sim. Acho que em startup é um caso relativamente comum. Ou até numa rodada. Sim. Né? Então, ou liquidez ou efetivamente uma rodada, né? Acho que vale explicar também brevemente daí como funcionaria o mecanismo e até para os sócios eles não terem a ingenuidade de deixar para resolver o assunto na próxima rodada, César. Acho que um ponto importante é assim, vamos tentar já estabelecer um racional de negociação aqui para quando a gente for conversar com o estratégico ou com o investidor e ainda não está resolvido porque não foi pago, mas já está pacificado, porque se chegar com o bicho vivo na mesa ainda, aí o fundo vai falar, cara, esse problema eu não quero me meter. Eu sei por conhecimento de causa. A situação não é boa para um VC. Sim. Não é boa. O investidor saber que teve já uma ruptura de founders ali, não é boa. Ele vai querer, no mínimo, investigar um pouco mais. É muito pior quando você chega sem o negócio estar resolvido. Então, é ruim. Já que é ruim, então chega pelo menos com menos ruim. Que já chega com o negócio negociado. Uhum. Né? Agora, imagina o founder que está saindo, ele precisa se convencer de que aquela proposta é uma proposta viável. Porque imagina você saiu, você está negociado, a negociação foi tão ruim que todo investidor olha naquilo e fala, cara, eu não vou entrar aqui. Claro. Tipo, a rodada inteira vai pro bolso do rodada cara que tá saindo. inteira vai pro bolso tal, eu não vou. Sim. Então, o que eu diria, cara, se você falar que de uma rodada, você vai falar, vai 20%, vai talvez 30%. Até 30%. Um cap de 30%. 30% vai para fazer uma limpeza. Sim. E talvez vocês, founders que estão ficando, tenham que dar parte desse ganho, porque é um valor descontado. Uhum. Talvez parte desse ganho que vai ter dessa venda... Deixar o investidor capturar um pouco. Vai ter que deixar o investidor capturar um pouco, um valuation um pouco menor, né? Agora, também o investidor, você tem que pensar se é um investidor de VC, ele não vai querer pegar os 30%, porque senão ele também inviabiliza as próximas rodadas. Ele vira quase que o controlador da empresa. Ele vai querer te passar uma parte disso, mas você tem uma negociação. Parte disso pode vir do follow-on dos investidores anteriores, que já estão sabendo o que está acontecendo, estão acompanhando, estão mais tranquilos. Se eles se manifestarem que participaram dessa negociação e estão falando para os novos fundos que, cara, a gente está tranquilo com isso, a gente participou, está tudo negociado, vai continuar bem. É uma forma de você ir construindo
Sim. uma saída, né, que você possa trazer ali num evento de liquidez. Perfeito. Tá? E acho que tem também uma questão importante de a gente explicar de primária e secundária também, né? Que isso também já pode estar discutido previamente para não atravancar muito na rodada, né? Que comumente a gente tem ali o valuation da primária, ele tem um determinado múltiplo, para a secundária, que é a parte que vai sair, que vai para o bolso do sócio que está saindo, você tem um desconto que normalmente vai girar em torno também de 20%, 30% ali, né? Eu já vi desconto até de 50%. Ok. Já vi desconto até de 50% para quem vai sair. Tá saindo antes, tá saindo liquidez, dinheiro no cacau, à vista. Sim. Cara, pega meu dinheiro, né? Sim. E vai tocar sua vida, né? Não é incomum. Perfeito. Né? É assim que o mercado... Cara, você quer trocar o risco de continuar no negócio por liquidez? Tem um baita pênalti aqui. Não tem jeito. Faz parte do jogo. Né? Ponto. Não tem muita discussão. Ah, não, eu não quero. Então tá bom, então você vai continuar. Até você vai virar o passageiro do trem da agonia. Sim. Só que você pode ser um passageiro do trem da agonia que travou o trem inteiro. O trem não anda. E você vai matar o trem, vai matar todo mundo ali dentro do trem. É o homem-bomba, né? Então tem que tomar todos esses cuidados. Ele precisa ter essa consciência, né? Se você fala de uma liquidez, ou seja, a venda total da empresa, é mais fácil, né? Beleza, já está negociado, tal. Vai junto com todo mundo. Vai junto com todo mundo. Se acontecer, você resolveu um problemão na sua vida. Sim, né? sim. E geralmente vai ficar assim, tira o cara, e mesmo na liquidação, quem quer sair, vai sair com menos, porque ele não quer ficar. Ele não vai conquistar o earnout. Se tiver para earnout, isso que eu ia mencionar. Ele não vai conquistar o earnout, tudo. Então ele vai sair lá com X do valuation e o outro 2X, 60% do X, qualquer coisa assim, que é o earnout, vai estar só para os outros sócios que vão ficar. E acho uma coisa importante também, que a conversa ela pode arrumar para essa direção, né? O sócio que quer sair, a empresa não tem grana para pagar, e o sócio querer forçar a venda da empresa toda. Só que os outros não querem vender. Sim. Não tem como forçar essa venda, né? Não tem. Não tem como forçar. Isso daí precisa ser acordado entre todos. Sim. Não tem jeito. Ou a maioria. Ele pode pular alto, mas querer forçar, ele não força. E aí tem o outro lado também. O outro lado vai querer comprar e trazer um cara indesejado, né? O outro lado vai querer escolher. Quem está comprando vai querer escolher quem ele quer ficar. Então, é uma briga de forças que a gente precisa identificar claramente que força a gente tem e se é necessário ou não exercê-la. Porque muitas vezes você tem a força, mas é desnecessário você exercer. Né? Esse negócio de força, tem uma cena que sempre vem na minha cabeça, é uma cena de um dos filmes da Marvel, acho que é do último filme deles lá, do Ultimato, que é uma discussão entre o Peter Quill, né, que é o Guardião da Galáxia, e o Thor. E o Thor é poderoso e tal, não sei o quê, e o Thor entra na nave falando, eu quero que vá para um lugar. E o cara, não, mas eu sou o comandante aqui. Ah, não, beleza. Não, a gente sabe que você é o comandante, mas nós vamos para lá. Né? Não, mas eu sou o comandante. Aí os outros, não, vamos discutir na briga. Aí eles começam a dar risada. Não, nós não vamos discutir na briga, né? E o outro, não vamos. Por quê? Um sabe que tem a força. Sim. E ele fala, cara, não vou usar a força. Se eu usar a força... É destruidor aqui. Né? Vou resolver esse negócio aqui em um... Sim. Então, se você nessa brincadeira souber que tem a força, cara, é pra destruir. É força destruidora, né? A força destruidora. Deveria ser aplicada para outras coisas, né? Bota a força para fazer a empresa crescer. É para outras coisas, ou seja, você vai ter que usar só num último caso, de vida ou morte, cara, porque não use, né? Não queira exercer. Ah, não, tem que ser rápido. Ok, você vai deixar sequelas, não só naquela pessoa, mas você pode deixar em outros ali, porque você talvez vão te achar um tirano, um ditador, ou qualquer outra coisa assim. Então, tem que tomar um cuidado, sabe? Eu, nesse sentido, eu acho que é uma negociação muito bem feita que precisa ser feita. Concordo. E acho que nesse ínterim tem um colateral que precisa ser levado em consideração, que é, enquanto está nesse imbróglio societário, a empresa não está crescendo. Os problemas estão se acumulando, esses sócios... Você vê a curva da receita baixando. Eles não têm cabeça para lidar com o dia a dia da empresa, então
Total. Preferencialmente, pô, cara, vamos tentar colocar algumas semanas que a gente vai colocar mais energia nisso, mas tem que ter um deadline para a gente chegar num acordo. Porque se virar uma história de 6 meses, a empresa acaba antes. Sim, né? sim. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, assim, com o entendimento da sua força, tem que ter cuidado de ter alguém te ajudando, te orientando. Sim. É bom se tiver alguém das duas partes, alguém que consiga falar com as duas partes. Sim. Né? Porque uma parte contrata um cara e o outro contrata o outro. Dificultou o diálogo. E aí, geralmente, o contrato do cara é quanto mais ele ganhar... É lógico, o advogado vai querer mostrar serviço. Mais vai receber, né? O percentual e tal, e aí... não toma lá da cá, e aí fica bem complicado. Então, se conseguir... Poxa, vamos colocar uma pessoa em comum aqui para fazer isso? Porque daí ele olha os dois lados, ele argumenta com os dois lados, né? E aí ele constrói isso. Perfeito. Né? E tem uma questão, né, Ricardo? Tem várias formas da gente poder, assim, resolver esse problema jogando para o futuro, né? Algumas dessas regras, né? Fazer um exemplo aqui. Se a gente tem lá um empreendedor que tem 20% da empresa, né? E ele quer sair. E a gente não consegue chegar num valuation. A discussão sobre o valuation, quanto vale, ele quer receber 20 milhões pelos 20% dele e a gente está disposto a pagar 1 milhão. Cara... Não vai fechar nunca essa conta. Né? Não vai fechar essa conta, me parece que nunca vai fechar. O que você pode fazer, e eu já vi várias negociações assim, cara, vamos fazer o seguinte, o que construiu até agora, existe um valor, esse valor é X. Ou talvez a gente não consiga nem dar para ele. Talvez a gente encontre uma forma de ancorar. Vamos ancorar no tamanho que é a receita até agora. O valuation vai ser X vezes a receita. Mas eu não sei qual é o X. Perfeito. Mas vai ser X vezes a receita. Esse X ele só é desvendado o dia que tiver uma oferta pública. Vamos pensar que lá na frente, aí você fala o seguinte, ó, daqui por diante, esse X vezes a receita, vezes 20%, será atualizado a 120% do CDI. 100% do CDI. 150% do CDI, sei lá. Sim. Né? Então, eu que estou ficando, vou falar, cara, minha empresa vai crescer muito mais que o CDI. A gente vai arrebentar esse negócio aqui. Né? Então, eu estou pegando 20% da empresa, enquanto a empresa pode crescer 10 vezes nos próximos anos, esse valor vai crescer esse duas sócio vezes. Não vai capturar esse crescimento, afinal ele não participou. Ele não vai. Ele captura até o momento que ele saiu. Momento que ele saiu. E depois esse valor foi atualizado como se ele tivesse o dinheiro aplicado, só que esse dinheiro não está disponível numa conta para ele sacar. Sim. Né? Eu posso pagar uma partezinha para ele, até para dar uma sossegada, tal. Você pode negociar alguma coisa, mas pagar uns juros eventualmente mensal. Pagar uma parte, alguma coisa assim, mas é que você não sabe qual é o valor, né? Porque você está fazendo que é 10, X vezes a receita, 20% disso, você não sabe qual é o valor. Você vai definir lá na frente. Como que você define lá na frente? Ocorreu uma rodada, né? Você pode definir que o múltiplo de receita daquela rodada é o X. Perfeito. Você volta para trás e fala, então tá bom, então agora por este valor eu defini que o X é este, foi X vezes a receita, aquela receita do passado, certo? Não a receita do futuro, a receita do passado, vezes o X, 20%, atualizado até agora a CDI. Pronto, é esse o valor que eu tô te devendo. Né? E você pode aplicar, ainda pode ter um desconto, com 30% de desconto. Então é esse o valor. E este valor, uma vez apurado, é o valor que, por exemplo, está negociado com o fundo. Fala, fundo, ó, podemos comprar aqui com 30% de desconto a esse valor, as cotas, topa comprar comigo aqui, comprar com o caixa da empresa, transferir uma parte para mim, e aí quem está ficando, os founders que estão ficando, eles podem negociar com o fundo, falar, cara, como a gente está crescendo aqui, vamos colocar como se fosse um stock option plan para nós mesmos. Parte do que você está comprando, você reverte para a gente, parte fica para você baixar seu preço médio que você comprou a empresa, parte fica para a gente. Então, tem mecanismos. Perfeito. Tem mecanismos para ir descobrindo, né? O que eu acho é que a gente precisa, nessa situação, exercitar os mecanismos. Sim. Né? Tirar um pouco a tensão da situação. Não é uma situação agradável para nenhum dos lados. Querer resolver de imediato, porque provavelmente não tem solução imediata. A única solução imediata seria se a empresa tivesse dinheiro para comprar no cacau. Tá aqui o checão, tchau, vai para sua casa mais. E pronto, não quero te ver mais. Mas não é assim, a vida não é tão fácil assim. Sim. Né? Então, eu acho que é legal, assim, todas as situações que eu vivi
esse negócio, né, parecidas com essas, sempre foram negociações que demoram, são coisas que precisa ter muita paciência, né, precisa distensionar, e aí você vai trabalhando a lógica dos números para você chegar em algo que todos os lados vão... Tá bom. Quando todos os dois lados falam, tá bom, vamos assim, é que você vê que não ficou satisfeito, mas ficou harmonioso. Mas é satisfatório. Não ficaram satisfeitos, mas é satisfatório a solução. Ficou harmonioso. Pode Sim. achar que não foi equilibrado, porque você acha injusto, mas, cara, a gente criou um mecanismo harmonioso ali e a gente vai seguir. Perfeito, cara. Bora pros ups and downs? Vamos lá, cara. Puxa um primeiro up aí. Cara, eu acho que o meu up aqui, do ponto de vista de trazer alguém para a mesa. Né? E se conseguir ainda esse alguém falar com os dois lados, cara, eu acho que isso é 50% de possibilidade de ter sucesso. Né? Porque, então, o papel, por exemplo, do investidor, se o investidor tem uma boa relação, né? Vamos supor que tem um terceiro aqui, um investidor que já entrou na empresa, né? Ele tem um bom relacionamento com todos os lados, ele construir isso, né? Lógico que ele tem interesse, porque ele quer que a empresa continue, mas no final das contas todo mundo tem esse interesse, que a empresa continue. Sim. É até interessante essa pessoa ter algum interesse atrelado, Sim. porque ele não quer que a empresa exploda. Né? Então eu acho que ter essa pessoa aqui que vai costurar esse acordo é muito importante. Os founders acharem que eles vão fazer, ou contrata cada um advogado e deixa os caras brigando, putz, é difícil construir. Boa. Cara, para mim um up é o conhecimento dos mecanismos, né, cara? Talvez dialoga um pouco do que você trouxe de ter alguém para ajudar, porque eu particularmente, quando eu precisei lidar, eu não conhecia os mecanismos, mas contei com o apoio de quem conhecia. Depois que eu conheci, eu pensei, poxa vida, eu espero não ter que usar, porque mesmo através dos mecanismos, é sempre uma situação um pouco traumática, a gente também não faz sociedades já pensando em como terminar com elas. Mas o que é interessante de conhecer os mecanismos, César, é que, pô, desde que eu tive eventos societários, assim, eu já dei alguns bons founders com isso. E é impressionante como a primeira alternativa que o cara traz é completamente, assim, descabida. Sim. Cara, eu tô pensando em propor isso pra ele, o que você acha? Bicho, se você começar com essa canelada aí, já esquece. E aí você começa a desdobrar, você fala... 30% do que a gente já falou aqui, você vê como o cara já racionaliza e já até muda a percepção. Então eu acho que não ir pro frontal ou não ir para esse negócio, cara, eu vou propor isso porque é o que dá, ou qualquer coisa assim, cara, e tentar trabalhar efeitos, o que dá para fazer no curto prazo para tentar distensionar, que é o que você falou, e o que dá para endereçar de forma justa no longo prazo. Esse longo prazo não pode ser um ad eterno, porque ninguém quer ficar pendurado no cap table por 20 anos, assim como ninguém quer carregar alguém pendurado. Então, como a gente coloca uma data limite, mas eu acho que o conhecimento dos mecanismos ajuda muito nessa hora. Sim, boa. E o meu down é uma palavra, pressa. Né? A ansiedade faz os empreendedores que querem ter pressa. Não, quero resolver logo isso, cara. Cara, a pressa você vai pagar mais. Ou você vai receber menos. Sim. Não tem jeito. A pressa vai te prejudicar, né? Então, aqui é um jogo de paciência, de calma, de construção de uma solução. Sim. Né? Ter a pressa, para mim, cara, beleza, você pode ter a pressa, só prepara o seu cheque aí. Né? Que vai, né? Agora não tem mais cheque, né? Prepara o Pix que o negócio vai ser pesado. Sim. Né? Então, o meu down, ele vai numa direção um pouco oposta, mas você vai entender o porquê. Eu acho que eu cozinhei meus programas societários por muito tempo. E talvez eu quase cheguei naquele ponto de não retorno, de ir pro emocional mesmo e, putz, aquilo ser uma avalanche, sabe? Então, talvez eu fui otimista em esperar de que seria reversível, talvez eu quis preservar a empresa e falar, puta, a empresa crescendo, tudo dando certo, para que lidar com isso agora, eu vou lidar com depois. Talvez eu esperei a intenção da pessoa de falar, cara, eu acho que isso já vai dar errado, mas talvez se partir dela vai ser mais fácil do que eu chegar e propor, mas de alguma forma eu cozinhei por muito tempo. Não chegou a ser um down que tornou... Eu não cheguei aí pro caminho sem retorno que eu falei, mas de certa forma acho que eu flertei com o abismo, como você gosta de brincar. O que eu acho que diferencia o meu pressa e o seu ir mais rápido é que a pressa que eu estou falando é a partir do momento que, cara,
a gente sabe que a gente vai fazer, Uhum, né? Então agora a gente precisa colocar alguém para fazer isso. uhum. Tem alguém responsável e vai tocar. Eu não posso falar pro cara para em uma semana ele resolver. Sim. Talvez o que você tá falando é o seguinte, demorou muito tempo até você chegar nessa situação. Aham. Foi enrolando, não tava legal e o negócio, beleza, e vamos ver. Me manda uma proposta aí. Ou talvez Ah, até é. antes, até um Né? dia de chegar e sentarem os dois sócios Pra numa sala e conversar. falar assim, vamos falar do bode que tá na sala e que a gente tá evitando? Isso. E falar, cara, Nessa talvez parte os tem que ser o nossos mais rápido possível, então, com certeza. eu levei, cara, talvez ano pra ter essa primeira conversa, entendeu? É. E é o desaparecer, é o slow Aos fade aí, poucos. né? É. Vai desaparecendo aos poucos, nessa relação. Ela vai se distanciando, e em algum E momento... acontece aquilo que eu falei, vai acabando a admiração, vai ficando o lado ruim, vai sendo potencializado, eventualmente um já tá falando mal do outro pra própria equipe. Isso aí é um sinal que destruidor, precisa cara. ser bem trabalhado mesmo, né? Não Sem pode dúvida. deixar... Quanto mais rápido você resolver isso, talvez mais fácil vai ser. Se é para desfazer a sociedade, mais fácil Mais será. fácil, menos traumático. É. Fechou? Boa, fechou. Até o próximo, valeu. Valeu, cara.